Olá, muito bem-vindo e bem-vindo. Eu sou José Inácio Pilar e esse é o Café Antagonista, o seu encontro semanal com o mundo do entretenimento, bom humor e curiosidades, toda quinta-feira, às 1h30 da tarde. E hoje você vai ficar sabendo sobre o homem mais azarado ou sortudo do mundo, dicas do cinema e do entretenimento, o que é o skibidibibidibidibidibidibidi, o fenômeno skibidibibidibidibidibidi. Desgraça, esqueci de novo. Tá vendo? Isso não vai dar certo. Vai ficar aqui 8 horas. 6h30 depois. O passaporte mais poderoso do planeta. O fenômeno Skibidi Toilet. Acabou! 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 E o sempre terrível dilema do café pelando. Eu já peço para você aderir aos 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar. E aí a gente educa o algoritmo do YouTube. Sim, eu falei educa, mas é educa, porque você é educado e já percebeu. Vamos falar sobre Frane Selak. Você sabe quem ele é? Pois esse homem da Croácia é considerado por muitos como a pessoa mais sortuda ou azarada do planeta, dependendo de como você enxergar a vida dele. Então vamos por partes. Ele já teria enganado a morte 7 vezes. O seu primeiro embate com a entidade da foice foi em 1962, quando o trem em que estava saiu dos trilhos e caiu num rio gelado. Mas ele sobreviveu. Em 1966, um ônibus em que ele viajava deslizou pela estrada e caiu num rio, afogando 4 pessoas. Só que ele nadou para a margem e sofreu apenas alguns cortes e contusões. 2 anos depois, enquanto tentava ensinar o seu filho como segurar uma arma que estava carregada e destravada, é um gênio, ele acidentalmente atirou nos seus próprios testículos, que não sobreviveram. Nos anos de 1970 e 73, ele sofreu impressionantes acidentes de trânsito. No primeiro, ele escapou do carro pouco antes dele explodir, e no segundo, o veículo só pegou fogo, mas ele escapou. Já em 1995, ele foi atropelado por um ônibus em Zagreb, mas apenas sofreu lesões menores. Um ano depois, em 1997, ele conseguiu evitar uma batida de frente contra um caminhão da ONU, jogando seu carro contra o guarda-rail lateral da pista. Mas, depois de sobreviver a todas essas desgraças, o nosso Joseph Klimber da vida real finalmente teve a sorte lhe sorrindo e sem cobrar um preço. Ele ganhou na loteria quase €1 milhão aos 73 anos e seguiu sua vida até os 87. Belo e pimpão, quando infelizmente faleceu, mas agora de idade, em paz e sem acidentes catastróficos. E aí? Você acha que ele é sortudo ou azarado? Deixa o seu comentário que eu quero saber. Agora, saindo da Croácia, vamos viajar pelo mundo, mas para isso você precisa do seu passaporte. E já parou para se perguntar qual o passaporte mais poderoso e bem aceito do mundo? E qual o mais rejeitado? A Henley & Partners, uma empresa britânica especializada em viabilizar cidadanias e residências no exterior, divulgou o seu ranking dos passaportes mais poderosos do mundo. Quanto mais destinos o aceitam sem exigir visto, mais poderoso ele é considerado. Em primeiro lugar, com entrada liberada em 195 países, a pequena Singapura ganha a medalha de ouro. Em seguida, com entrada livre para 192 países, aparecem Alemanha, Espanha, França, Itália e Japão. Depois, com uma liberaçãozinha a menos, 191, temos Áustria, Coreia do Sul, Finlândia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo e Suécia. Tá, e assim segue a lista. E o Brasil? Que a gente sempre ouve falar que é um dos passaportes mais cobiçados, mais bem aceitos dos países. Será verdade? Bom, estamos um pouco mais para baixo da tabela, mas bem posicionados, ao lado de Argentina e Andorra, com as portas abertas em 171 países sem exigência de visto. Um número bastante razoável e muito melhor
do que o último colocado dessa lista, o Afeganistão, cujos cidadãos são aceitos em apenas 26 países sem restrições. Aliás, uma curiosidade, o filme Rambo 3 com Sylvester Stallone é ambientado justamente no Afeganistão, mas foi todo gravado em Israel, fingindo ser o Afeganistão. Bom, para essa pesquisa dos passaportes foram considerados 199 passaportes e 227 destinos. E se você não tem passaporte de Singapura, mas quer viajar pelo mundo dos filmes, chegou a hora das nossas dicas de cinema. Está nas salas o filme A Viúva Clicquot, que conta a história de Nicole Barbie Ponsardin, que junto com seu, obviamente, falecido marido, a viúva, François Clicquot, transformou o champanhe produzido pela família do sogro nesta potência que é hoje o Veuve Clicquot. Esse é o filme que eu quero ver. Outro filme que está nos cinemas é O Exorcismo. O História, eu sou alemão, eu falo O História. Muito bem. Outro filme que chegou aos cinemas é O Exorcismo, com o Russell Crowe fazendo o papel de um ator que está fazendo um filme de terror e começa a ter um comportamento um pouco estranho, assustador. A sua filha acha que ele, infelizmente, voltou ao velho vício de drogas. Mas pode ser algo mais tenebroso, algo mais terrível. O que será? Bom, o nome do filme é O Exorcismo, Então a gente já sabe que o homem está encapetado. Tá, mas e se eu não quero ver nada do capeta e eu quero ficar em casa, eu quero ficar tranquilo, sereno no meu sofá? Tenho as dicas do streaming para você. A primeira é uma dica de um filme muito bom. É um clássico, sempre estou trazendo um filme mais antigo aqui para vocês, mas que é um clássico pesado, denso. Se chama A Escolha de Sofia. É um filme com a Meryl Streep que fala sobre uma sobrevivente do Holocausto que teve que fazer uma escolha muito difícil. Dica, o nome dela é Sofia, então é a escolha dela. E é um filme bastante denso, bastante dramático. Se você tem estômago, eu recomendo, é um filme que inclusive deu a Meryl Streep um dos seus Oscars. Agora, se você quer algo mais leve, maravilhosamente leve, também está no Netflix. Eu não falei, Mas A Escolha de Sofia está no Netflix. E esta dica que eu vou falar agora também está no Netflix, que é a série Gracie and Frankie, com a Lily Tomlin e a Jane Fonda. O que elas fazem? Elas fazem o papel de duas mulheres já de seus 70 e tantos anos, casadas com dois advogados que resolvem se separar delas e casar entre eles. Os dois advogados resolvem sair do armário e casar e serem felizes. E as duas, que nem eram tão amigas assim, mas conviviam por causa dessa sociedade dos maridos, conhecem o lado diferente dessa amizade e começam a criar uma bela história divertida entre elas. É uma série bem curtinha, com um episódio de 20 e poucos minutinhos, 7 temporadas, boa para você maratonar, mas que não pesa porque é de humor. É bem legal, tá ok, de vez em quando você vai dar uma choradinha, porque tem as questões da terceira idade, algumas questões de saúde, mas que no final é sempre muito bem envelopado, com muito humor e leveza. Frank and Gracie e Escolha de Sofia estão ambos no Netflix. E você já ouviu falar do fenômeno Skibidi Toilet? Pois é, nem eu. Mas é porque somos velhos demais para isso. Mas o que é o tal do Skibidi Toilet? É uma série de vídeos de visual meio tosco, eletrônico, que mostram uma guerra de um exército, presta bem atenção, de cabeças animadas que falam de dentro de uma privada contra um outro exército de corpos humanoides com câmeras de segurança no lugar das cabeças. Mas às vezes no lugar da câmera de segurança são aparelhos de TV ou alto-falantes. A cada episódio eles usam armas cada vez mais poderosas, mais complexas nessa guerra e tudo é permeado com algumas tiradas bem engraçadas. Puxa, Inácio, mas por que você foi desenterrar um assunto tão desimportante e relevante como esse? Você agora deu de falar assuntos nichados que só meia dúzia de pessoas conhece? Pois é, não é bem assim. Não é porque a gente nunca ouviu falar que é desimportante. Essa série, que tem mais de 70 vídeos lançados até agora, desde o ano passado, teve mais de, presta atenção, 65 bilhões de visualizações só em 2023 no YouTube, segundo o The Washington Post. E ele é o conteúdo mais visto do YouTube, sobretudo entre a geração alfa, que é aquela nascida após 2010. Pessoas entre 1 e 14 anos, embora pessoas com 1
não creio que seja o público-alvo. Bom, isso ficou tão grande que até o Michael Bay, diretor dos esquecíveis filmes Transformers, anunciou que vai levar a série para o cinema. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que está claro que o Skibidi Toilet é um fenômeno cultural e, embora a gente não saiba quanto tempo vai durar, o fato de tantas crianças mundo afora assistirem sem a gente nem fazer ideia mostra como deveríamos estar um pouco mais alertas ao que as novas gerações consomem nos seus tablets e aplicativos, não é mesmo? Agora vamos falar daquele momento que todo programa já virou tradição, o Café Pelando. Mas vamos começar com o da semana passada, falando de alguns comentários. Quando eu perguntei semana passada se você preferia nunca mais beber água ou só beber água para o resto da vida, tivemos algumas respostas interessantes. O Pascoal disse, impossível decidir, água é manutenção de vida e as outras bebidas são manutenção da sociabilidade. Só se voltarmos à idade da pedra. Já a Nathalie disse, dilemas difíceis não são fáceis. Puxa, eu vou ficar com beber tudo menos água. E aí quando sentir falta de água, o mundo moderno disponibilizará água como cristais ou água saborizada e dá para viver. Já o César disse, o meu corpo já vive à base de Coca Zero e fofura. Acho que opto pela primeira opção. Já a Marta disse, adorei o programa. Obrigado. Quanto à pergunta, é difícil ficar sem café e vinho, mas ficar sem água é impossível. Então eu prefiro só tomar água. E agora, o momento que todos esperavam. O Café Pelando. O que é que você prefere? Ter a sua vida televisionada 24 horas por dia, todos os dias, para o resto da vida, para todo mundo acompanhar, inclusive no banheiro. Ou não ter a sua vida televisionada? Não, tranquilo. Mas você vai ficar invisível e nunca mais ninguém vai te ver. Escreva aqui nos comentários o que você prefere. E lembre dos 3 Cs. Curtir, compartilhar e comentar. Deixe o seu comentário, o que você achou desse programa, o que você sente falta, o que é que você quer que a gente fale aqui. Compartilhe esse link para os seus amigos, para os seus inimigos, que vão deixar de ser inimigos porque vão gostar de você a partir daquele momento. E também, claro, o seu like, que é muito importante hoje e sempre. Como sempre, nos vemos quinta-feira, às 1h30 da tarde, aqui no nosso Café Antagonista. Tchau, pessoal!